Geralmente, quando nos deparamos com alguma situação que tenha uma solução difícil, nossa tendência é evitá-la, concorda? Entramos em ciclos de procrastinação ou até fingimos que o problema não existe, o que claramente não vai fazer com que ele desapareça de fato. Isso também acontece com muitas questões sensíveis e polêmicas, como o uso de drogas recreativas ou medicinais, como a maconha. Cada vez mais este tópico vem se tornando uma questão de saúde pública, mas se esquivar dele, só faz criar uma bola de neve que gera consequências graves, como a desinformação, uma guerra contra determinados públicos e o avanço do preconceito, que em nada contribui em nossas vidas. Pelo contrário, só gera prejuízos financeiros, científicos e, sobretudo, de vidas humanas. Por isso, hoje convidamos você para embarcar conosco em uma jornada através dos componentes históricos, químicos, sociais e culturais que cercam a maconha e entender sob uma perspectiva mais completa os reais aspectos dessa substância que acompanha a sociedade há milhares de anos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar a dificuldade em se abordar este tópico, sobretudo por conta da diversidade de variações que existem atualmente para serem estudadas. Cientistas já conseguiram catalogar mais de 700 espécies diferentes de cannabis, que possuem, claro, suas características em comum, mas que se distinguem entre si em muitos aspectos. Portanto, é preciso que nós entendamos que não estamos falando simplesmente de maconha como uma categoria única e universal, mas sobre algo que é muito mais profundo e diverso. Inclusive, o número destas cepas pode ser muito maior do que as 700 conhecidas, visto que grande parte do mercado que envolve a produção e distribuição da planta é ilegal e por isso é extremamente complicado ter acesso a dados que sejam seguros e oficiais. Bom, dito isso, vamos aos componentes. Tradicionalmente, sabemos que existem duas substâncias principais que compõem a maconha: o canabidiol, ou CBD, e o tetrahidrocannabinol, o famigerado THC. No entanto, existem diversos outros ingredientes que ajudam a formar essa planta, além de que os níveis de concentração de cada um variam bastante a depender da espécie, o que torna tudo ainda mais complexo e desafiador para quem se dedica a estudar a planta. Mas para os fins deste nosso vídeo, vamos nos ater a essas duas moléculas principais. O CBD é o principal componente relacionado às pesquisas sobre os efeitos medicinais da planta. Ele é o responsável pela sensação de relaxamento, atuando principalmente em sintomas de ansiedade, distúrbio do sono, depressão, enfim, uma série de coisas que podem se beneficiar de seus efeitos calmantes. Já o THC, por outro lado, é a substância responsável pela parcela psicoativa da maconha, aquela que produz a sensação de estar chapado. Isso mesmo. Como hoje em dia o principal uso da planta é recreativo, por conta do preconceito que barra o número de pesquisas sobre os usos medicinais e empurra a produção para a clandestinidade, o THC é a principal substância encontrada nas cepas atuais, já que as variações são selecionadas para produzir mais esse componente, tornando-as mais fortes para gerar o efeito desejado. Mas além das substâncias em si, a forma de consumir a maconha também tem um peso bastante considerável sobre os efeitos e sua duração em nosso corpo. Como sabemos, a maior parte das pessoas faz o uso da planta de forma inalatória, que é o termo chique para se dizer que a cannabis é fumada ou vaporizada. Através desse método, a matéria é carburada ou desidratada e os componentes são despejados no pulmão de forma concentrada, onde haverá uma rápida absorção. Isso acontece porque o pulmão é responsável por efetuar as trocas gasosas que alimentam o nosso corpo com oxigênio, ao mesmo tempo que elimina o gás carbônico, que é o subproduto do processo da respiração. Dessa forma, o órgão é repleto de microestruturas, os alvéolos, que são pequenas bolsas cheias de vasos capilares minúsculos, os quais são incumbidos de facilitar essas trocas.
Assim, as substâncias encontradas na maconha podem ser absorvidas de forma rápida, quase instantaneamente, e seus efeitos podem ser sentidos em poucos segundos ou minutos, ao passo que também duram pouco tempo, cerca de algumas horas. Mas há outras formas de se consumir a maconha, especialmente em países onde a erva é legalizada para uso recreativo ou medicinal. As principais formas alternativas à inalação incluem o óleo ou a ingestão de alimentos ou bebidas que possuem as substâncias da cannabis anexadas às suas fórmulas, como bolos e chocolates. Geralmente utiliza-se produtos que tenham alguma base oleosa, porque os componentes da maconha, CBD e THC, são solúveis nesses elementos, o que significa que se misturam com mais facilidade, favorecendo o processo. Na ingestão por via oral, as substâncias da cannabis serão absorvidas pelo organismo da mesma forma que obtemos os nutrientes da nossa alimentação, pelos intestinos. Assim, os efeitos demoram mais para serem sentidos, mas também duram por mais tempo, às vezes até um dia inteiro, e comumente são relatados como sendo mais fortes. Por isso, para esse tipo de consumo se recomenda que tenha certo tipo de experiência e, sobretudo, parcimônia, para ter paciência e cuidado e não extrapolar os limites sem querer. Mas a pergunta é, como essas substâncias agem no nosso corpo? Sabemos que os principais efeitos se dão no cérebro, mas o que acontece de fato? O canabidiol e o tetrahidrocannabinol agem principalmente nas sinapses, na comunicação entre os neurônios, modificando algumas funções ou a forma de agir de certas partes do encéfalo, o que faz com que os efeitos sejam sentidos. Nossas células neuronais possuem receptores que se adaptam bem às moléculas da maconha. Por isso, as sensações são produzidas quase que de forma natural. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, as substâncias agem de maneira diferente em nosso cérebro, mesmo fazendo parte da mesma planta. Então, além de variar bastante entre cada organismo de forma individual, a proporção dos componentes em cada cepa determina quais áreas serão mais ativadas ou alteradas, e dessa forma, determina também quais efeitos serão experimentados. A amígdala, por exemplo, é a estrutura neuronal responsável pela regulação de respostas como ansiedade, medo e emoções de forma geral. Não por acaso, ela é conhecida como cérebro emocional. Quando o CBD entra em contato com essa estrutura, ele diminui sua atividade, produzindo sensação de relaxamento, o que pode ser, e de fato é, usado para fins medicinais. No entanto, o THC produz o efeito contrário, estimulando a região e atiçando seus efeitos, o que de forma desregrada pode gerar sentimentos de paranoia, preocupação e elevar os níveis de ansiedade. O mais complicado é que a falta de conhecimento e regulamentação não permite que estejamos sempre cientes do que realmente está sendo consumido. Uma mesma cepa com níveis não controlados dessas substâncias pode, no início, causar essa sensação de relaxamento, mas provocar um estresse muito elevado logo em seguida, à medida que a concentração dos componentes flutua dentro do seu corpo. Além da amígdala, os canabinoides afetam outras partes cerebrais, como o gânglio basal, que está envolvido no controle motor e planejamento, o neocórtex, que processa informações sensoriais, e o cerebelo, que é o centro do controle motor, principalmente das funções automáticas, aquela que você faz sem pensar, como respirar, andar, etc. Dessa forma, a depender desses níveis de concentração dos componentes que comentamos, a pessoa que faz o uso da maconha pode experimentar efeitos de lentidão, tendo uma diminuição dos reflexos, processando informações de forma mais lenta, e pode ficar mais letárgica de forma geral, como na fala, o que faz parte do estereótipo do maconheiro, ou, ao contrário, se sentir mais estimulada, enérgica, tendo mais fluidez nos seus pensamentos e ações, sendo algo buscado por artistas que queiram se sentir inspirados, fato que também produz um certo estereótipo.
Por isso, devido a toda essa complexidade nos mecanismos de ação da maconha, seria muito reducionista dizer simplesmente que ela entorpece o cérebro humano. Até porque, na química de nosso corpo, nada é tão preto no branco. As coisas se misturam e se influenciam de forma dinâmica. Por isso, de forma geral, a experiência da pessoa que a fuma ou ingere de qualquer outra forma amplia e sensibiliza todos os estímulos recebidos em nosso cérebro, sejam eles internos ou externos. As cores ficam mais vibrantes e bonitas, os sons mais altos e detalhados, enriquecendo aquela música que você gosta, mesmo que você já tenha ouvido milhares de vezes. Os pensamentos parecem mais criativos, até a comida parece ter um gosto melhor, como as papilas gustativas ficando mais apuradas e afoitas para experimentar novos sabores e combinações. E é daí que vem a famosa larica, aquela fome, sabe? Que pode produzir receitas, no mínimo, questionáveis. Bom, já deu para ver que o assunto é, de fato, muito mais complexo do que podemos imaginar, não é não? Isso porque estamos abordando apenas 2 dos componentes principais da cannabis. Mas vamos lembrar que existem muitos outros. E são muitos mesmo. Além disso, nem se nós quiséssemos, seria possível abordar a real complexidade do cérebro humano, que possui bilhões de neurônios e faz trilhões de sinapses por segundo, em um vídeo só. Tudo isso aliado aos fatores circunstanciais que citamos, como as variações de cepa e formas de consumo, fazem com que a experiência de quem faz o uso da maconha seja realmente muito singular. E, salvo as devidas proporções, parece ser algo relativamente seguro, pelo menos é o que indica as pesquisas que se têm produzido até hoje. Mas sendo assim, por que até hoje a maconha é proibida em grande parte dos países, incluindo o Brasil? Ou melhor, por que ela foi proibida em primeiro lugar? Será que o seu consumo é de fato seguro ao público geral? Essas questões trazem um nível ainda mais profundo sobre esse tópico, mas vamos tentar abordar com você a seguir de uma forma mais clara, ok? Primeiro, vamos tratar de alguns aspectos históricos para logo em seguida falar melhor a respeito dos riscos associados ao seu consumo. As origens do uso da maconha remontam à pré-história. Evidências arqueológicas sugerem que a cannabis foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelo ser humano. Vestígios de cannabis foram encontrados em sítios arqueológicos na Ásia, datando de mais de 10 mil anos atrás. Inicialmente, seu uso estava associado principalmente com a produção de fibras para a fabricação de tecidos e cordas e não diretamente para o consumo. Mas isso não deixa de ser surpreendente, pois demonstra que a humanidade se relaciona com a planta desde sua origem, podendo ter sido uma das primeiras plantas a serem domesticadas ainda no início da agricultura. À medida que a sociedade humana progredia, a cannabis começou a ser explorada por suas propriedades medicinais e psicoativas. Na antiga China, ela já era utilizada na medicina tradicional para tratar uma variedade de doenças. O registro mais antigo do uso de cannabis por meio do fumo remonta a cerca de 2.500 anos, de acordo com um estudo publicado pela revista americana Science Advances. Pesquisadores encontraram vestígios da planta queimada em cachimbos desenterrados em um cemitério em Jirsankal, no extremo oeste do país asiático. Na antiguidade, a cannabis se espalhou pelo mundo e foi adotada por diversas culturas. Na Grécia Antiga, o historiador Heródoto relatou o uso da planta como remédio e recreação. Também no Egito Antigo, há evidências que indicam que a maconha era usada para alívio da dor e como parte de rituais religiosos. O mais interessante é que muitas vezes essas práticas religiosas ou mitológicas eram associadas aos usos medicinais, o que tornava a planta ainda mais cativa dos povos antigos. Na Índia, por exemplo, a cannabis era associada ao culto de Shiva, o deus hindu. Acredita-se que ela era o alimento preferido da divindade. Por isso, se uma pessoa estivesse com febre,
poderia ser sinal de que o Deus estivesse com raiva de você e faziam-se rituais utilizando a maconha para a acalmar. E, de fato, as pessoas conseguiam reduzir os sintomas dos pacientes. Hoje em dia, com a ciência e pesquisas modernas, sabe-se que os canabinoides atuam também no hipotálamo, outra estrutura cerebral, como as outras que vimos anteriormente, mas que é responsável, dentre outras coisas, por controlar a temperatura corporal. E não para por aí, não. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, a maconha continuou a ser usada em várias partes do mundo. Na Europa, a planta era cultivada para a produção de fibras e sementes, mas seu uso medicinal e recreativo diminuiu. No entanto, a maconha foi reintroduzida na medicina ocidental no século XIX, com médicos prescrevendo-a para tratar diversas condições. Mas com todo esse histórico, por que a cannabis passou a ser proibida em tantos países? Porque muitas vezes ela é vista e comparada com outras substâncias nocivas como crack, heroína, e não como uma penicilina ou qualquer outra droga medicamentosa, já que, ao longo dos séculos e milênios, seu uso medicinal foi tão explorado. Existem muitos fatores associados à proibição e à conotação negativa que é atribuída à maconha recentemente. Vamos citar os principais para você, ok? Nos Estados Unidos, a proibição da maconha foi fortemente influenciada por preconceitos raciais e culturais no início do século XX. A planta era associada a imigrantes mexicanos e afro-americanos, e sua proibição era vista como uma forma de controlar e marginalizar esses grupos étnicos. Aliado a isso, houve campanhas de desinformação que retratavam a cannabis como uma substância perigosa, que levava à violência e à insanidade, relacionando os supostos efeitos negativos da maconha às populações que costumavam consumi-la. Interesses políticos e econômicos, claro, também desempenharam um papel na proibição da maconha. Um exemplo que podemos citar diz respeito à indústria de papel que estava preocupada com a concorrência das fibras de cânhamo, que também poderiam ser usadas para a produção do seu produto-chave. A indústria farmacêutica também tinha interesses em promover medicamentos patenteados em detrimento de remédios naturais baseados na maconha. Por isso, também contribuiu para desvincular a imagem medicinal da planta. Além disso, o uso recreativo da maconha foi frequentemente associado a comportamentos considerados antissociais, especialmente durante a época da contracultura, na década de 1960. Isso também contribuiu para a percepção negativa da maconha e sua consequente proibição. Mas, será que de fato ela é tudo isso mesmo? Em geral, podemos dizer que não. Que estaríamos sendo negligentes se disséssemos que tudo são flores. A maconha tem sim um estigma histórico associado ao seu uso, porém, como qualquer outra substância, principalmente por suas atribuições psicoativas, tem os riscos associados ao seu consumo. Geralmente, algo que se levanta nesses debates diz respeito ao perigo de provocar doenças mentais graves, como a psicose. Como se a pessoa que fizesse o uso da maconha tivesse uma experiência lisérgica, transcendental e nunca mais voltasse da onda. E não é bem assim. A síndrome que conhecemos por psicose engloba um conjunto de sintomas que estão associados a doenças mentais, que fazem com que as pessoas tenham uma cisão com a realidade. O exemplo mais claro é a esquizofrenia, que nos termos mais modernos engloba também outros transtornos que antigamente eram vistos como algo separado, mas que foram anexados ao mesmo escopo, como a paranoia. De forma geral, a pessoa que é acometida por alguma doença desse espectro tem dificuldades em separar o que é real, algo palpável que está acontecendo no mundo exterior e pode ser compartilhado com outras pessoas, daquilo que está experienciando exclusivamente na sua imaginação. Vale ressaltar que estamos falando aqui de forma simples e que este, por si só, já seria um assunto bastante complexo para abordarmos por aqui. Os principais sintomas relacionados às psicoses
são as alucinações, que geralmente estão associadas aos nossos sentidos, como sentir cheiros, ver ou ouvir coisas que na verdade não estão ali. Existem também os delírios, que geralmente possuem uma narrativa por trás, sendo mais abstratos, como nos casos em que a pessoa pensa ser um enviado de Deus ou uma personalidade histórica como Napoleão Bonaparte. Enfim, o fato é que muitas vezes os efeitos da cannabis são relacionados a esses sintomas, como se ela pudesse produzir algo semelhante nas pessoas. Só que não. A maconha, nem mesmo o THC, pode provocar alucinações dessa forma. No entanto, é sim relatado que na literatura médica que, em casos de predisposição genética, o uso dela pode estar associado ao desencadeamento dos sintomas da psicose, como se ela ativasse um componente que estava adormecido, fazendo florescer esses sintomas em alguém que até então era visto como saudável. Por isso, sim, é preciso ter cuidado, e muito, ao tomar a decisão de experimentar ou fazer uso da maconha, principalmente quando se tem casos como este na família. Além disso, como os efeitos da cannabis agem diretamente no cérebro, é sempre recomendado que se tenha o cuidado de estar maduro o suficiente, biológica e socialmente falando, antes de resolver se aventurar por aí, tá? Um cérebro em formação pode sofrer alterações profundas por conta das substâncias encontradas na maconha, que podem causar efeitos indesejados e permanentes nas pessoas que a consomem quando são mais novas. Isso influencia principalmente no caso da dependência, que é outro fator bastante polêmico. Afinal de contas, a maconha vicia ou não? A resposta é: depende. Geralmente, com uso consciente, moderado e depois de uma idade segura, por volta de pelo menos 25 anos de idade, o uso tende a ser seguro e a dependência gerada é similar à que é provocada pela cafeína, por exemplo. Se você ficar sem, irá se frustrar, sentir desejo e provavelmente ficar de mau humor. Mas os sintomas tendem a passar em poucos dias ou semanas. Por outro lado, se o consumo for exacerbado, se for feito por pessoas muito jovens com o cérebro em formação ou vinculado a algum fator emocional mais específico, é possível que sim, que seu uso gere uma dependência mais severa, da mesma forma que pode acontecer com outras tantas substâncias, como o álcool ou o tabaco, por exemplo. Com tudo isso, é importante que uma coisa fique bem clara. Não queremos de forma alguma incentivar o uso da maconha ou fazer apologia às drogas. Na verdade, consideramos importante levantar o debate para que um assunto tão complexo, como podemos ver, seja tratado com a devida relevância. Assim, esperamos que, clarificando os aspectos históricos e deixando de lado os preconceitos e abordando o tema de forma madura e consciente, seja possível extrair todos os benefícios possíveis e evitar as guerras que são travadas diariamente e que cada dia mais esvaziam os cofres públicos e as famílias que perdem os seus entes queridos. Até a próxima.